Oremos. Pai Celestial, porquanto tua palavra é a verdade, confirma a tua palavra com prodígios e maravilhas de Jesus ressuscitado. Sabemos que quando ele esteve aqui na terra, ele não reclamou ser uma grande pessoa. Ele só afirmou que tu lhe mostraste por visões que devia fazer. Ele sabia os pensamentos das pessoas, suas condições. Ele soube quando a mulher com fluxo de sangue tocou suas vestes. Ela estava ali e não podia esconder-se, porque Jesus a estava olhando. Ele sabia. Ele disse: tua fé te tem salvado. E Pai, sabemos que ele está aqui hoje à noite porque ele prometeu estar. Enquanto nossa confiança está ancorada nele, na sua palavra, estamos seguros de que o temos visto pela manifestação de sua grande ressurreição aqui na terra, trabalhando entre seu povo e na igreja. E, Senhor, permita-nos ser hoje os doadores desta luz, que quando aquele grande drama se estender no fim do caminho, e cada um de nós levantar perante Ti, e a grande tela for baixada, e nossas vidas desta geração mostradas à nossa frente, Deus, deixe-me ouvir a minha voz gritando contra a injustiça e chamando as pessoas para crerem em Jesus, o Teu Filho. Olá, irmãos. Nós estamos convosco mais uma vez para apresentar o programa Uma Palavra à Igreja. Nós, nesse instante, gostaríamos de justificar para vocês a mudança de cenário nossa. Nós estamos aqui numa chácara, na minha chácara, e esta equipe de meninos aqui, eu gosto de chamá-los assim, porque de fato são meninos, e eles tiveram a bondade de vir até onde eu estou e provavelmente, se nós gostarmos, se as pessoas acharem bom, se sentirem bem, nós repetiremos a dose, né? Podemos gravar em vários lugares aqui, porque tem alguns lugares apropriados para gravação, isso segundo eles que são entendidos, eu não entendo nada, não. Mas eu gostaria, inclusive, de aproveitar isso. Eu ainda não fiz isso aqui. Eu gostaria de apresentar eles e cada um deles, eu vou falar o nome deles aqui, né, para vocês, porque eu tenho essa gratidão no meu coração. Na verdade, eles não recebem nenhum centavo para fazer isso. É uma equipe de voluntários, pessoas que amam a obra, e eu quero apresentar para as pessoas que nos acompanham e nos amam e gostam do nosso programa. Então, vocês podem vir aqui, meninos? Podem vir aqui a hora que vocês tirem a máscara e fiquem sem respirar. Aprenda a respiração, viu? Deus abençoe a cada um de vocês, não é verdade? E eu sempre disse para as pessoas que eu gostaria de fazer um programa bem informal, bem leve mesmo, e quero aproveitar a oportunidade. Vocês estão percebendo que eu estou dando continuidade à gravação no mesmo dia, estou com a mesma roupa e o mesmo cenário e assim por diante. Então eu tenho aqui o João Pedro. João Pedro nasceu praticamente nos braços da gente, né, João Pedro? Nós temos aqui o Jonatas. O Jonatas, se vocês tiram a máscara um pouquinho, Jonatas. Olha aqui. O Jonas, ninguém fala que ele não é indiano. Olha. Mas você sabe que a cor indiana é muito bonita, viu, Jonas? Sim. E esse aqui é o Jonatas também. Jonas também está. Jonatas primeiro e segundo. Jonas, Deus abençoe. O Pedrão, vem cá. Pedrão aqui é do meu coração. Isso aqui também praticamente nasceu nos meus braços. Eu era seu vô, João. Ele era carne com a unha comigo. Foi um dos homens mais humildes e mansos que eu conheci. Paulo Henrique aqui, ele é filho daquele diácono que vocês sabem, eu quase não admiro seu pai, hein? Que homem que você tem como pai, hein? Verdade. Deus te abençoe muito, meu filho, viu? Deus te abençoe. Agora, não é verdade, é bom vocês aparecerem aqui, porque se tiver alguma coisa, como vocês dizem, pintando por aí, né?
Mas vocês não tiraram a máscara, não adianta nada, elas não viram a beleza de vocês, não. Porque são todos muito bonitos. Deus abençoe vocês. Depois desse momento de descontração e até de liberdade que eu tenho com eles, me emociono de falar deles, porque todos nasceram conosco aí, e não é porque nasceram na igreja que são cristãos. Cada um deles tem a sua experiência, e qualquer pastor, eu, como todos os pastores, tenho orgulho dessa moçada serem tão fiéis a uma mensagem tão difícil de viver como essa. Porque a juventude lá fora não está querendo nada com Deus. É um milagre do momento você ter moças e rapazes completamente separados, santos, num momento como este. Bem, nós vamos então, depois de justificar a nossa cenário mesmo, nossa roupa e tudo mais, isso não tem influência nenhuma no teor do que nós vamos falar. Eu quero falar com vocês hoje, eu colocaria até um tema sugestivo, a célula partida, a célula de sangue partida. E para tanto eu vou ler a Bíblia com vocês, em São João, capítulo 6, o versículo é 53 ao 55. Está escrito assim: Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Eu vou ler o 56 como complemento. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Meninos, antes de eu começar a mensagem, eu gostaria de perguntar para vocês se o meu microfone está ligado. Tá? Deus abençoe a cada um. Então, eu quero falar sobre a célula de sangue partida, liberando vida, liberando a vida. Há pouco eu estava falando com os meninos aqui no nosso almoço fraterno aqui, eu estava falando com eles sobre a diferença do ovo de granja e o ovo chamado caipira, o ovo produzido lá na granja e o ovo que a galinha chamada caipira bota. E eu estava falando com eles sobre a célula de sangue. Quando você parte um ovo caipira, você vê lá uma espécie de secreção que no núcleo dela você vai ver uma manchinha de sangue. É chamado ovo galado. É o ovo que, para o seu surgimento, houve a participação do galo. E só este ovo que é galado, que tem aquela célula sanguínea ali, que se uniu ao óvulo da galinha, é que pode nascer um pintinho e depois se tornar um frango ou uma franga adulta. Então, eu estava falando com eles dentro do tema que eu já havia meditado e que eu quero falar para vocês, como é que nós, estando mortos em pecado, fomos vivificados, quer dizer, recebemos outra vida, porque vivificar é tornar a fazer viver duas vezes. Por isso eu estou chamando esta mensagem de a célula de sangue partida. Agora eu quero iniciar falando a todos vocês que esta célula sanguínea não foi, como todos sabemos, a célula de um homem. Portanto, Jesus não teve sangue de homem. Vocês poderiam dizer assim, mas então ele não era humano? Era humano, porque a humanidade dele era seu corpo, a divindade dele era sua natureza. E ele quer, dentro do plano de redenção, ele quis que nós nos tornássemos vivificados, portanto que nós fôssemos iguais a ele. Que o nosso corpo, que foi gerado com participação de homem,
portanto, com sangue de homem, nós pudéssemos nos transformarmos pelo seu poder vivificador, nos tornarmos como ele, e que aquele velho homem morresse e nós recebêssemos o novo nascimento, agora, com a vida na gestação, na germinação, é a melhor palavra, entre aspas, porque é no âmbito sobrenatural. Pois bem, então o ovo de granja, se você quebrá-lo, ele não tem aquela peculiaridade. Mas já da galinha, que houve um encontro dela com o macho da sua espécie, traz o sangue, a origem do sangue, e aí as aparências aparecem, as características aparecem. Por isso, eu quero dar um salto lá para o final da nossa meditação. É por isso que não é porque a pessoa é religiosa que ela é uma cristã. Não. Para ela ser uma cristã, ela tem que ser gerada pela vivificação. O que seria isso? Ele perde a vida natural, a vida normal, a vida mundana, vamos dizer assim, eu não encontro um outro termo aqui melhor colocado, e recebe um novo homem, ele se torna uma nova criatura, como São Paulo fala aos Romanos no capítulo 6. É por esse motivo que o cristão deve ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, porque se ele não for sepultado com o nome de Jesus Cristo, com a vida de Jesus Cristo, quando ele for retirado da água, que é um tipo de nova vida, a Bíblia diz isso em Romanos 6, repito, então o que acontece? Se ele não for para o túmulo com esse novo homem, que tem um novo nome, que tem um novo espírito renovado e assim por diante, o que acontece? Ele será apenas aquele pecador que entrou seco e saiu molhado, se tornando pecador. O irmão Brana fala isso, nós devemos citar esses parágrafos que ele fala aqui. Agora, todo mundo sabe que eu gosto muito, muito, muito mesmo de redenção. Eu acho que não há como pregar nada na Bíblia, eu acho que não há como pregar qualquer mensagem do profeta William Brana, portanto, o homem de Deus que abre a palavra para nós, não há como você falar alguma coisa quando você prega a mensagem, a essência da mensagem. A essência da mensagem é a redenção. É como o Mombrana disse de Abraão, se você quiser citar 5 personagens na Bíblia, provavelmente os pregadores citarão Abraão entre os 3 primeiros, no mínimo, né? Então, vamos tomar a palavra. Eu gostaria de dizer para vocês um pouco, Mombrana fala isso na mensagem A Cura da Filha de Jairo, ele fala sobre como foi que Deus, eu vou citar o parágrafo 2, parágrafo 6, e ainda na mensagem Mostra-nos o Pai, ele ainda reforça esse pensamento. Mas daqui a pouco eu cito. Eu gostaria de dizer para vocês uma coisa, que cristianismo, como eu comecei a dizer, cristianismo não é a pessoa ter um partido religioso, não é isso. Os cristãos, os que serão salvos, eleitos, especialmente para o rapto depois da primeira ressurreição, eles têm esta vida que saiu da célula de sangue dele. Saiu da célula de sangue. Então, esta é a razão pela qual eu usei o texto. Porque o que seria isso? Ele disse que quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem vida em si mesmo. Ora, se Jesus viveu há 2000 anos atrás e nós vivemos hoje, como é que eu faço para comer a carne e beber o sangue do Senhor Jesus Cristo? Vejam bem, a vida, o corpo humano, é claro que ele é formado de órgãos, né? Órgãos e membros, por exemplo, cabeça, tronco e membros, o corpo é dividido. Mas ele tem vários órgãos, a nossa própria pele é o maior órgão que nós temos no corpo. Vejam bem, você não forma
não forma uma vida cristã a não ser com a vida de Deus. Mas nós não podemos comê-lo fisicamente, como alguém interpretou lá no passado. Acontece que hoje é o corpo-palavra. Hoje nós estamos comendo o corpo-palavra. O que isso significava? O que significa comer o corpo-palavra? É exatamente viver essa nova vida pela palavra da hora. Vejam, fixem-se nisto. Viver esta mensagem, não apenas acreditar, não apenas nem crer, mas crer e viver esta mensagem. Viver esta mensagem, numa linguagem mais atual, significa vivenciar tudo que esta palavra promete quando nós nos alimentamos dela. Mas a palavra tem célula? Claro que tem, porque a palavra é o corpo do Senhor Jesus Cristo para cada era. Veja, não é um evangelho, embora para muitos irmãos da mensagem, já da abertura da palavra, seja algo que eles já dominam, já sabem, mas para muita gente isto é uma novidade, isto é um evangelho diferente. E eu espero que, se Deus tiver trazido alguma pessoa para assistir esta programação, que ela possa atentar para isso, e você vai ver que você nunca ouviu isso desta forma. Você tem uma teoria de redenção, mas isto não. Isto aqui é, na verdade, a verdade, perdoe a redundância, de novo a repetição, mas é a verdade exposta nesta hora. É o corpo de Cristo, que é a sua palavra hoje, alimentando este grupo de pessoas. Mas eu quero chamar a atenção de vocês. O Velho Testamento, o irmão Brana diz, e a Bíblia, ele afirma o que a Bíblia diz, que quando o homem pecou, quase todo mundo sabe disso. Foi estabelecido, eu vou resumir, foi estabelecido um animal no lugar do pecador. Por que um animal e sendo um cordeiro? Porque dentre todos os animais, principalmente os quadrúpedes, todos os animais, é preciso, vamos dizer assim, treiná-lo para ele ser dócil, para ele ser mais íntimo da gente. Agora, a ovelha não, a ovelha é a sua natureza. Por quê? Porque a ovelha é um tipo de Cristo, é um animal irracional, tipo do Deus eterno que se encarnou. Então, veja que coisa importante. A ovelha, ela não tem direção própria. Isto aponta inteiramente para Jesus, que ele não veio aqui para fazer a sua vontade. Eu já preguei isso várias vezes. Na oração sacerdotal de Jesus, na oração do Getsêmani, da aflição, ele fez uma oração, e eu costumo falar que, se ele tivesse colocado o ponto final em determinado lugar da sua oração, nós estaríamos perdidos, quando ele disse: Pai, passa de mim este cálice. Se ele tivesse colocado um ponto final, aí a humanidade estaria perdida. Mas ele disse: contudo, não faça a minha vontade, mas a do Senhor. Em outras palavras, é claro. Veja bem, que coisa tremenda. Ele não veio, Jesus, nem as próprias manifestações orgânicas dele, fome e outras necessidades dele, ele colocou como se fosse uma prioridade, uma emergência. Ele sempre deixou a vontade de Deus prevalecer sobre a sua. Sabe o que isso quer dizer? É que aquela vida era uma vida apta e digna para poder morrer no lugar do pecador, mesmo porque ele teve que se fazer parente, como diz São João capítulo 1, versículo 1, que ele veio e armou a sua tenda, quer dizer, tornou-se humano, tornou-se carne humana, para poder ser o animal do sacrifício. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para um momento. Quando o Velho Testamento estava habituado a usar aquele animal que o próprio Deus estabelecera dentro da dispensação até Jesus chegar,
Eles estavam habituados a fazer aquilo. Mas Deus havia prometido a aparição de Elias para converter o coração dos pais aos filhos. Todo mundo pergunta, o que isso significa? Alguém pergunta, o que isso significa? Seria pegar a fé do povo do Velho Testamento e levar o povo do Velho Testamento a crer no Novo Testamento, no meu sangue, como diz Jesus. Não mais no sangue de animais irracionais, nédios, como diz São Paulo aos Hebreus, mas agora o meu sangue de Deus. Meu sangue sendo de Deus. Aí alguém perguntaria assim, pastor Vanderlei, mas escuta, sangue de Deus? É, sangue de Deus. Mas Deus não é humano e nem animal para sangrar, mas Deus é criador. Mas Deus é criador. E eu tenho um versículo aqui, que eu já citei várias vezes, mas que é muito apropriado para esse momento aqui, ó. Veja bem como é que a célula de vida do Senhor Jesus Cristo era a célula de Deus. Como eu disse, creio que no penúltimo programa. Era a célula de Deus. Aí você diria, e o óvulo? O irmão Brana vai dizer aqui, nos parágrafos, talvez sejam esses mesmo, ele vai dizer que o óvulo não foi de Maria. Ah, mas a teologia diz que sim, mas a Bíblia diz que não. Né? A palavra de Deus diz que não. Não podia ser de Maria. Por quê? Se houvesse participação do óvulo de Maria e só a semente, o gene de Deus, ele seria um meio híbrido, humano e Deus. E ele não era o humano e Deus. Ele era homem. Homem. Veja bem, há uma grande diferença que eu não vou entrar nisso agora. Humano, existem duas sementes humanas. Por exemplo, a semente de Sete e a semente de Caim são duas sementes diferentes. Mas, no entanto, elas vieram de seres humanizados. A serpente, que era o ser que andava ereto e falava, e de Adão, que era o pai de Sete, que substituíra a Abel. Bem, mas esse não é o nosso assunto, esse aí é outro. Então, vejam bem o que diz São Paulo, falando sobre esta célula que teria que partir por nós, já que a célula partida durante o Velho Testamento era de animais. E quando se parte uma célula, libera-se a vida da célula. Então, para que aquela vida se torne ou venha sobre algo para que a vida venha. Vamos voltar para o galo um pouquinho só. O ovo, que não tem participação do galo, ele não tem célula de sangue. Aquela célula do galo, junto com a outra propriedade da galinha, na nossa ilustração, é que fazem vir uma vida. Fazem vir vida dali. A vida se fosse José com Maria, nasceria outro humano. Outro humano. E esse humano, por ter participação de homem e de mulher, ele era indigno. Ele seria indigno. Mas como não houve participação, a não ser o ventre de Maria, que Deus emprestou para que ela gestasse, alguém poderia me contestar, eu não vou me delongar, mas eu já vi aqui, sendo a desenvolvimento genético, a ciência mostra isso perfeitamente para quem quer pesquisar. É possível isso. Mas vejam bem, eu quero ler isso aqui, para vocês verem que o sangue que gerou Jesus não foi sangue de homem. Veja Paulo falando aos pastores, né? Aos bispos da igreja, que é a mesma coisa que pastor. Hoje em dia torna-se um termo hierárquico, mas isso é bobagem, nunca foi. Nem apóstolo é um termo maior do que qualquer outro ministério do quíntuplo. Pois bem, olha bem o que Paulo diz. Olhai por vós
e por todo o rebanho de Deus, sobre o qual ele vos constituiu bispo. Aliás, deixa eu ler, não comendo uma vírgula aqui. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, ouçam, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então não há contestação. Aquela vida, aquela célula sanguínea era do próprio Deus que ele criara com seu poder criador, assim bem como também o óvulo. Aí sim ele nasceria com um corpo humano, porque esse corpo humano vem do óvulo e o sangue vem do macho, o óvulo vem da fêmea e o sangue vem do macho, para que ele nascesse um animal perfeito, redentor parente, ele teria que nascer de uma mulher. Bem, tendo dito isto, eu quero citar então o que eu concluiu o que eu comecei a falar. O povo do Velho Testamento estava acostumado a matar animais, porque era um mandamento. O animal morria no lugar do pecador. Mas o irmão Branham fala uma coisa aqui tremenda, deixa eu ver se eu acho, ele vai falar, meus irmãos, que o sangue do animal não tinha célula de vida de homem. Não tinha. Então o que acontecia? Por isso é que o pecador saía dali, vamos dizer assim, perdoado, com a consciência de que foi perdoado, porque morreram inocentes, mas a vida pecaminosa dele não saiu, porque a vida do animal não podia vir sobre ele. Eu vou ganhar tempo, eu vou citar só o parágrafo. É o parágrafo 2 da mensagem A Cura da Filha de Jairo, porque nós já estamos com 25 minutos de programa. Mas vejam bem só aqui, deixa eu pegar parte. Ele diz assim: sob a antiga lei, quando o cordeiro, um holocausto era oferecido e o cordeiro morria, o substituto inocente pelo pecador culpado, a vida que saía da célula de sangue do cordeiro não podia voltar para o homem. Então, ele saía do templo, do lugar santo, com o mesmo desejo de pecar que ele tinha antes, quando ele entrou. A única coisa que ele tinha era uma resposta de uma consciência, porque ele sabia que uma vítima inocente havia morrido pela sua culpa, ou a culpa dos seus pecados. Mas a vida do cordeiro, que tinha saído da célula de sangue do cordeiro, não podia retornar para dentro daquele ser humano em pecado. Você entende agora por que o sacrifício de animais teve que ser cessado? Vocês entendem isso? Então, quando isso se deu? Quando João Batista, que coisa, hein? Que plano mais bem elaborado. João Batista veio no capítulo 4, se não me falha a memória, de Mateus, e ele veio quando Jesus apareceu já com seus 30 anos de idade, portanto ele era um cordeiro ainda, não é verdade? Ele apareceu e ali estava João Batista batizando ainda no Velho Concerto, porque era só para arrependimento, não era para mudança de vida. Vejam bem, a mesma postura lá quando o animal foi introduzido. João não podia batizar ainda em nome de Jesus, ele teria que batizar o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce. Agora, quando Jesus apareceu, o que aconteceu? Ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ora, o animal nunca tinha tirado o pecado, tinha camuflado o pecado. Chegara então o Cordeiro que tinha a célula de sangue do Pai, portanto Deus, eu li aqui em Atos 20, 28, e tinha também a semelhança do homem que teria que ser o Redentor parente, que já é um outro assunto muito rico e vasto. Então, quando João apareceu, a partir dali, meus queridos, veja como Deus trabalha em dispensações, em etapas. Nós temos
os próprios 7 selos revelados. Os 7 selos revelam a voz dos 7 trovões dentro da dispensação do Espírito Santo, da aparição do profeta revelador, de Apocalipse capítulo 10. No exercício já dentro da segunda vinda de Cristo. Veja bem, então, ele apontou, e todos aqueles que viram ele apontar o Cordeiro, e que viram Jesus vir às águas para ser batizado, eles ali já tinham a revelação, eles já tinham a consciência de que, se fossem à igreja agora, eles não podiam mais levar um animal, como disse São Paulo, nédio, um animal não racional, não sendo um semelhante, porque o animal não é semelhante nosso. Não é verdade? Ele é uma criatura de Deus. Cada animal tem a sua vida. Por exemplo, vida de cachorro. Eu quero falar uma coisa aqui que é simples, mas é relevante. Se Deus aceitasse um boi, e a vida do boi, o boi para o sacrifício, e a vida do boi viesse sobre o pecador, ele teria a natureza de boi, porque aquela vida determinava o que ele seria dali para frente. Eu vou usar uma expressão máxima para isso. Se fosse aceito um cachorro, claro que não, só uma hipotética, uma coisa hipotética, se porventura a vida do boi viesse, esta pessoa é bem provável que sairia berrando. Se fosse um cachorro, sairia latindo. Por quê? Porque quando a vida de Cristo vem sobre o pecador, muda tudo. Muda tudo, a pessoa passa a agir como Cristo, que foi o seu Redentor. Semelhante que a vida dele veio sobre nós. Nós chamamos isto de batismo, novo nascimento e batismo com o Espírito Santo. Arrependimento, justificação, batismo e ressurreição da pessoa. Então vejam bem que coisa. Quando João apontou para Jesus, cessou-se a dispensação do animal que não podia ser substituído pela vida. Porque a pessoa arrependia-se, mas continuava pecando. Alguém poderia me dizer assim, mas espera, e a pessoa não continua errando, ele pode continuar errando, mas não por voluntariedade e nem também conscientemente. Conscientemente. Eu disse no último programa aqui, talvez não seja isso, mas eu disse há pouco que as pessoas dizem que o cristão está fechado dentro de um caixote e é uma pessoa tolhida. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu vou ilustrar desta forma. Uma pessoa que não consegue parar de beber. Ele não consegue, o vício o domina. Então, ele quer parar, mas é escravo do vício. Agora, um cristão, ele pode querer beber, ele pode, como que eu diria aqui, o cristão não é preso pela bebida ou pela droga, seja lá o que você quiser. Ele poderia beber, mas não quer beber. Quer dizer, a bebida, o vício, é subjugado. Esta é a nova vida. Jesus podia tudo, mas a Bíblia diz que ele sofreu tudo o que nós sofremos, mas não pecou. Então, por quê? Porque a vida dele era a vida do Pai, era a vida de Deus. Se a nossa vida como cristão não for deixarmos de ter divisões, partidos, dentro do Evangelho, placas de igreja especialmente, nós seríamos um povo de fácil presa para o inimigo, mas não somos. Não somos por causa disso. Agora, há um outro fato que mostra bem a passagem, o anulamento, ou anulação, não sei qual dos dois termos é o certo, do animal. O profeta Emmanuel, na mensagem O Poderoso Conquistador, me falha a memória o parágrafo, me veio isso, ele diz assim, que Jesus veio cumprir o seu ministério, eles estavam matando-o na cruz. Notem isto, notem. Eles, os religiosos, estavam matando-o na cruz, mas a crucificação pode ter
cedo no mesmo horário de um culto, coincidido, que era a palavra que eu queria, coincidido com um culto lá dos fariseus, vamos dizer assim, dos religiosos, porque fariseu era uma seita, dos religiosos em geral. Quando o religioso desceu a faca no cordeiro sobre o altar para ainda sacrificar animal, se este sacerdote tivesse acatado o que João falou lá no Jordão, ele olharia pela janela do seu lado direito e ele ia ver Jesus morrendo na cruz. O que ele ia fazer? O que ele iria fazer? Ele imediatamente jogava aquela faca fora, soltava o cordeiro e sairia gritando e dizendo que o sacrifício agora, o sacrifício de Deus, que ali sim, meu tema aqui, a célula de Deus foi rompida, liberando vida para quem o recebesse. Veja que coisa mais tremenda. Quando ele expirou e o seu sangue foi derramado, a célula foi rompida. Mas não foi célula de José, não foi célula de Maria, não foi de Pedro, não foi de Paulo, não foi de homem nenhum, não foi de William Branham, não foi do mais eminente religioso que você possa pensar. Foi do próprio Deus. Só Deus tem vida. Só Deus tem vida. Olha, vocês querem uma coisa chocante? A vida dos demônios é permissão de Deus. Esta vida será extinta. Eles permanecerão quando forem jogados no lago de fogo, junto com o falso profeta, o anticristo e a besta. Satanás será jogado junto com os seus súditos. Eles sofrerão, mas um dia eles serão completamente extintos e dizimados, porque não podem ter vida eterna, ainda que esta vida eterna seja uma vida ruim, seja uma vida de prisão. Que coisa gloriosa! Então, se aquele sacerdote tivesse virado um pouco, tivesse dobrado aquela esquina, tivesse tido a humildade de aceitar o que o profeta falou, tivesse a humildade de olhar para que lado aquele dedo rude daquele homem do deserto, queimado, sua pele, quem sabe João era envelhecido precocemente, de tanto pegar sol no deserto. Se eles tivessem tido a humildade de descer do seu preparo religioso, descer da seu raciocínio intelectual, para crer em João, e quando João apontou o dedo, eles virarem o seu rosto para a direção do dedo do profeta, ele veria um homem também queimado pelo sol, um homem sofrido, um homem de dores, um homem comum, filho do Zezinho e da Marinha, lá da ponta da rua, mas que ele, sim, era o Cordeiro de Deus. E o sacerdote, se ele tivesse estado naquela reunião, naquele momento, naquela oportunidade, ele não iria para o templo sacrificar um animal de novo. Ele saberia que o cordeiro houvera chegado. E ele seria, aquele sacerdote seria um dos discípulos que estavam ao pé da cruz quando ele derramou o seu sangue. Agora, vamos para o tema. Quando ele derramou o sangue, ele não derramou o seu sangue por um homem, por uma pessoa. Claro que cada um tem que recebê-lo no sentido individual, porque está escrito que ele veio buscar o que se havia perdido. E como todos os homens, notem bem, homens, haviam pecado, quando aquela célula foi rompida, que era a célula de Deus, a vida que saiu daquilo era a própria vida. É por isso que todo cristão recebe, quando vamos dizer assim, quando se denomina de cristão, chama-se mesmo de cristão, ele não adianta ele falar isto sem que ele tenha vida vivida, vida dirigida pelo Espírito de Deus. Por quê? Porque a vida do sangue é o Espírito de Cristo. Veja bem,
é o Espírito de Cristo. Eu não falei no corpo, palavra, todo corpo tem sangue. Ora, se nós estamos vivendo a dispensação do corpo, palavra, que seria o quê? O Cristo, o Senhor Jesus Cristo se abrindo-se a palavra, partindo a palavra. E dentro desse partimento, vamos dizer assim, está a vida de Deus que é liberada para vir sobre todos nós, e especialmente nesta era, quando o mensageiro vem, depois do Espírito Santo, no último programa, se vocês, quem assistiu, vai se recordar, que o Espírito Santo, durante todas as eras da igreja, especialmente a partir do ano 325, quando os cristãos foram enganados e começaram a fazer da fé, do cristianismo, um sistema, ali eles aprisionaram a dispensação do Espírito Santo. E este Espírito Santo foi liberado, não os dons, vou repetir, como no programa passado. Os dons, para cumprir Joel 28, foram liberados, tanto no Pentecostes, quanto quando os dons se manifestaram, através daquele americano negro, Samuel Seymour. Então, vejam bem, esses são os dons. Agora, o Espírito Santo ficou sem ação, porque o Espírito Santo não trabalha com sistemas religiosos, ele trabalha com indivíduos, ele trabalha com o corpo de pessoas. Ele não trabalha com a família, vamos dizer assim, ele trabalha com um membro da família. Ele não trabalha com o país, ele trabalha com os cidadãos daquele país. Então, quando aquela célula de sangue partiu, eu vou tomar o parágrafo, mostra-nos o Pai, parágrafo 16, para mostrar uma coisa para vocês. Ele diz assim: mas quando Jesus veio, aquela célula de sangue foi rompida. A vida de Deus veio sobre nós. É rico isso? É maravilhoso isso? A vida de Deus veio sobre nós. Claro que ele está se referindo aos cristãos verdadeiros. Então você conclui que se ter religião sem ter a vida de Deus, não adianta nada. Pois é justamente esta vida resistente ao mal que estava dentro da célula de Jesus, que fez-lo repreender a Satanás, quando Satanás quis que ele desobedecesse a palavra. Aqui está o grande mistério do cristianismo: ter a vida de Deus para ter-se a resistência contra Satanás e suas artimanhas. E o outro lado, o outro pilar, a vida de Deus é que coaduna-se, que conecta-se com a palavra de Deus da hora, que é o que está acontecendo com os eleitos neste momento. O corpo, palavra, o Espírito Santo foi liberto quando os selos foram abertos. Claro que sim. E ele liberto, agora, ele vem sobre as pessoas que aceitam, que ouvem o profeta, o que eles não fizeram no passado, ouvem o profeta apontando a mesma coisa para as pessoas hoje. Num parágrafo da mensagem do programa passado, o profeta Emanuel, quase que num apelo assim, patético, vamos dizer isso, sem querer ser sacrílego, ele diz: olha, ele está aqui agora, ele diz, ele está aqui. Então vejam bem, quando o profeta William Marion Branham abriu a palavra, abriu o corpo palavra, liberou a vida para esta igreja final. E a partir dali, perdeu-se a validade de tudo aquilo que era praticado em termos rituais, em termos de conjecturas, de avanços sem autorização, e os eleitos e a igreja passaram-se a ter a dependência de uma coisa, da revelação profética, da revelação da palavra, porque a vida que vem sobre o cristão hoje não deixa ele usar sua cabeça, porque cabeça e cérebro todo mundo tem. Não é uma razão
Quando Jesus perguntou aos discípulos, capítulo 16 de Mateus, quem ele era, os homens que usaram a cabeça diziam que ele era Elias, um dos profetas, um dos homens do passado. Mas ele disse para os discípulos, bem, isso é o que eles dizem, e vocês? Jesus não estava querendo o raciocínio deles. Jesus não estava querendo que eles raciocinassem quem ele era. Não se pode alcançar o profundo de Deus com a cabeça. Não se pode. Então, veja bem, Pedro se adiantou e disse, tu és o filho do Deus vivo. O que foi que Jesus falou para ele? Pedro, isso aí não vem da cabeça de homem, não. Isso aí vem da vida do Pai que está em você. Que coisa maravilhosa. Isso aí foi o Pai que está dentro do seu coração, porque você foi redimido, você foi escolhido, foi chamado. Então, a vida que estava em Deus fez com que Pedro tivesse aquela resposta. E hoje, todas as pessoas desta era, se tiverem vida de Deus, se o sangue que Jesus derramou vem sobre essas pessoas, a vida que estava no sangue, a natureza do sangue de Deus é sua própria vida, vem e, diferente da vida do animal, esta vida pode entrar e tornar aquela pessoa uma nova criatura, e aí ele passa a andar como um filho de Deus. Agora, é claro que dentro dos anos, dentro do tempo que nós chamamos de cronologia, esta pessoa ficará sujeita até o corpo ser transformado, falamos disso há pouco, ele ficará à mercê das tentações, como o próprio Jesus, que era o verdadeiro Filho de Deus. A Bíblia diz que ele foi tentado por tudo, porque eu vou repetir, muitas vezes já repeti isso, que se Jesus tivesse fracassado, cedido, numa pequeníssima coisa, seria por esta brecha que Satanás entraria e nos destruiria. O grande pregador, Salomão, um dos maiores pregadores, porque ele é uma figura de Cristo, a rainha de Sabá foi lá vê-lo porque ele tinha a atuação de um filho do homem, embora ele fosse rei. Ele é que revelava os segredos dos corações, ele é que tinha a sabedoria do Espírito Santo, não conhecimento, não é verdade? Então, a rainha de Sabá foi lá para testar isso. Então, veja bem, Jesus não cedeu. Salomão disse, olha, falando ao seu rebanho, vamos dizer assim, ele diz, cuidado, são as pequenas raposas que danificam a vinha. Estas pequenas raposas são as pequenas brechas quase imperceptíveis. Mesmo a menor, a ínfima, Jesus venceu. Porque a vida é plena, a vida de Deus cobre todas as imperfeições e faz com que a pessoa seja justificada. Ora, a vinda de Deus, a célula quebra-se, parte. A vida de Deus vem sobre o pecador arrependido. Sabe o que acontece com esse pecador? Ele não só é perdoado, como ele é justificado. Ele que sofrera uma amnésia espiritual, que estava vivendo aqui de uma maneira desregrada, devassa, agora ele vai arrepender e ficar sabendo que ele é um filho e que ele precisa participar das 3 etapas da graça, que é arrependimento, que é justificação, santificação e Deus vindo morar nele. Se eu tivesse tempo, eu podia pegar cada uma das coisas e explicar como é que a pessoa se habilita a ser cheio de Deus, que nós chamamos de batismo com o Espírito Santo, que é quando Deus pega e vem morar de fato, e a vida desta pessoa agora não é dela. Por isso é que quando uma pessoa se converte, ele muda completamente. Eu me lembro, eu me converti mais ou menos aos 23, 24 anos, eu não tenho a data fixa, na organização religiosa. Mas eu que era inveterado nos jogos, Deus mudou tanto instantaneamente.
quando eu aceitei a Jesus, que eu não quis nem passar nos lugares que eu frequentava. Eu perdia a atração, aquelas coisas não tiveram mais domínio sobre mim, porque havia uma nova vida, criticado da maneira que pudesse pelos ex-companheiros, que, por sinal, praticamente todos já morreram. Que ninguém peca tanto assim, embora um pecador possa durar 150 anos pecando. Mas então, eu quero citar isso aqui, ó. A célula de sangue que foi rompida nestes dias é por causa da palavra, do corpo-palavra aberto. Esta é a revelação dos 7 selos. Esta é a revelação da voz dos 7 trovões. Esta é a pirâmide chegando ao seu topo e a pedra de coroa acoplando na terceira etapa, e a igreja fica esperando somente o evento seguinte para nós agora, com esta vida que Deus vem buscar, os seus que têm a sua vida. Nós estamos esperando só o evento dele vir nas nuvens, que é a segunda vinda, que ele vem para levar a igreja para a festa, a comemoração das bodas do Cordeiro. Enquanto a igreja estiver, toda a igreja, todas as eras, estiver festejando o casamento de Cristo com ela, simultaneamente, então, as pessoas que não receberam esta mensagem, as pessoas que não se alimentaram quando a célula corpo-palavra se rompeu na abertura da mensagem, elas não puderam ser levadas, elas tiveram que morrer e esperar a segunda ressurreição, que é um outro assunto, para depois serem julgadas no juízo do trono branco, quando se dará a batalha do Armagedon durante os 3 anos e meio. Acabou isso, ele desce com a igreja para este julgamento. Então vejam bem, mas o nosso assunto aqui é este, meus irmãos. A vida daquela célula de sangue foi rompida. Sabe o que isso provoca, meninos? Isso provoca um anel, uma ligação, um vínculo, é a palavra mais certa. Um vínculo seu com Jesus que não pode ser quebrado. Porque a célula já foi quebrada, a vida já veio sobre você. Você não quer outra vida. Certa vez, só para dar uma descansadinha aqui, o irmão Branham estava caçando com um indivíduo, eu creio que eu já contei isso até nesse programa, e aquele irmão gostava muito de caçar, muito, muito, muito. Aí ele, pesarosamente, falou assim para o irmão Branham: irmão Branham, escuta aqui, quando nós estivermos vivendo no milênio, será que nós vamos poder caçar lá? O irmão Branham pensou um pouquinho e falou: irmão, eu vou te responder contando para você, fazendo uma pergunta para você. Falou: escuta aqui, você é humano, não é? É. Se você... Deixa eu me lembrar, porque minha cabeça está desse jeito. Se você tivesse sido cachorro, achei, obrigado. Se você tivesse sido cachorro, se você tivesse sido um cachorro e agora fosse humano, você teria saudade do tempo que você era cachorro? O irmão Branham, pelo amor de Deus, né? De jeito nenhum. Ele falou: pois é, caçada lá em cima, irmão, esses prazeres terrenos, é a vida do homem pecaminoso, do homem sujeito ao pecado, é que acha que isso é uma boa coisa. E de fato, quem sabe até seria ir para o mar, para a selva, é um prazer. Mas isso em relação à vida que nós teremos, que é a mesma vida dele, e ele sendo a própria vida, nós nem saudade, talvez seja apagado da nossa história os prazeres aqui. Talvez não, eu posso até afirmar que serão apagados. Aquele irmão, por certo, irmão Branham, que coisa, hein? É pura verdade, eu jamais queria tornar a ser um cachorro. Assim é o que a célula do sangue
foi rasgada para que a vida de Deus viesse sobre o pecador. Se eu tivesse tempo aqui, eu ia entrar mais especificamente na abertura dos selos, que mostra este corpo místico hoje, que os cristãos não liberam outra coisa, até para o seu semelhante, a não ser a vida de Deus. É como uma semente, porque desde o início a palavra de Deus se cumpre. Cada semente produz a sua espécie. E cada célula é curada de uma possível rebeldia. Cada célula é impedida, vamos dizer assim, de se tornar uma célula rebelde e que se unam a outros rebeldes e formem um câncer naquele corpo. Seria uma célula anárquica, que não suporta ser afligida sozinha. Ela tem que ir no outro, até formar um tumor, que nós chamamos de câncer, que não é outra coisa senão uma obra. Diz o profeta que nós pomos nome no tumor de câncer, mas o seu nome verdadeiro é demônio. Então, meus amados, a célula rompida é muito valoroso. Se você meditar nisso, lendo a mensagem, lendo a Bíblia, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar mais próximo de Deus. Você vai perder mais atração por muitas coisas aqui. Você não quererá nem tocar no assunto de determinadas coisas. Você não vai virar um fanático. Jesus não era fanático, ele era consciente. Ele não tinha tonterias religiosas. Ele viera com uma missão que não era mote seu, era do Pai, e ele cumpriu aquilo na integralidade. Então Deus abençoe a cada um. Eu quero aproveitar os últimos 5 minutos para fazer uma oração e depois convidar a vocês para divulgarem esse programa, né? Vamos orar todos? Pai Celestial, eu espero, Pai Santo, que esta palestra possa ter ajudado muitas pessoas, possa ter, para aqueles que ainda não conhecem, ser um atrativo, quem sabe uma novidade para a vida de alguém que tenha semente de Deus, mas que ainda está sendo enganada pelo inimigo. Que elas possam atentar para isso e que o Espírito Santo possa fazer a cobertura destas palavras, colocar o néctar da vida nestas palavras, para que elas beneficiem as pessoas, tanto no sentido de cura do físico, quanto cura da alma, do espírito, da mente doentia, que os homens hoje estão atacados. Quase ninguém, Pai, nesse instante, neste mundo, se fizermos uma pesquisa, é bem provável que 9 entre 10 pessoas tomam remédio para dormir, para para eliminar as manifestações emocionais. Em nome de Jesus Cristo, que tem o poder nesse nome, abençoa os meus ouvintes, ó Pai. Dê a eles uma graça, um presente, que é a cura do filho, a libertação do filho, da filha lá no mundo. Quantos pais e quantas mães não dormem? E os filhos insensíveis não têm, ó Pai, a sensibilidade de não fazer isso com quem já está cansado. Mas isto é um dos espíritos que hoje se veria. A injustiça, Pai, a ingratidão de tudo neste mundo. Abençoa, portanto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, ouvintes, irmãos que sempre estão conosco, olha, eu quero pedir para vocês nos ajudar no crescimento do programa. O termo certo seria esse, né? No reconhecimento pelo YouTube. E vocês dessem aí a sua aprovação, o seu joinha aí que eles falam, e também pode clicar no sino para você receber aí na sua casa. O YouTube posta os nossos vídeos, não é verdade? Então, que vocês façam isso. Irmãos, eu vou pedir uma coisa para vocês.
Vamos deixar, todos nós, não que vocês não tenham o direito, é um pedido do pastor, deixem de postar figurinhas, palavras de efeito, ainda que camufladas de evangélicas, e poste os programas da igreja. Se você quiser postar dos irmãos, que os outros ministros façam isso, mas usem a sua vida, reparta a sua vida com as pessoas, né? Façam isso. Eu espero que vocês não fiquem ressentidos comigo por causa disso. É um conselho, não é uma ordem, vocês têm toda a liberdade. Deus abençoe a vocês e que o Espírito Santo possa tomar conta como Ele tem tomado da vida de cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe.